Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu vou passar um vídeo aqui para vocês, quero que vocês vejam e analisem esse vídeo. Meu nome é Lindolfo Santiago, desculpe a minha ignorância em não me apresentar. E eu estou trazendo esse vídeo para que vocês vejam e também façam análise dessa situação. Vou deixar minha opinião, meu comentário dentro do pouco conhecimento que eu tenho. E eu quero compartilhar isso com vocês e quero que vocês deixem também depois a opinião e sugestões de vocês a respeito desse assunto, no qual vai ser tratado nesse vídeo. Só preste atenção, eu vou deixar o vídeo rolar do começo ao fim e depois vou dar minha opinião a respeito desse vídeo, beleza? Então vamos lá ao vídeo e logo a minha sugestão, minha opinião a respeito disso. O pedreiro pastor é Justino, de 50 anos. E foi na Bíblia que o pastor viu que poderia ter outras mulheres. Gostaria que alguém provasse para mim, biblicamente, aonde foi proibido um homem ter mais de uma mulher. Pouca gente frequenta os cultos do pedreiro que se apresenta como pastor. Umas 12 pessoas nas contas dele mesmo. E foi na convivência com os fiéis que Justino se viu envolvido em mais um caso extraconjugal. Aconteceu depois que uma mulher que mora na vizinhança contou a ele uns sonhos que vinha tendo. Na casa dela, a música evangélica pode ser ouvida de longe. A igreja entrando no céu. A mulher tem 4 filhos, é casada e prefere não aparecer. Disse que sonhou que teria filhos com um pastor, uma revelação. Deus me levou a fazer isso. Não teve para onde eu correr. O marido também conversou com o pastor, aceitou. Eu pensei comigo, se fosse a vontade de Deus, seria feito, né? Nós entramos em oração, pedindo a Deus misericórdia, porque seria uma das coisas mais difíceis da minha vida. O quê? E tomar essa decisão, pegar uma mulher que tem marido. O pastor também é casado. Como explicar? A Bíblia, Oséias capítulo 3. Este profeta, um homem como nós, e diz assim, ó, Deus mandou tomar uma mulher e adulterar. O senhor está falando adulterar ou é a palavra adúltera? Receba essa mulher que foi adúltera. Não. Não é assim? Não, aqui está dizendo aqui que vai outra vez, ama uma mulher amada de seu amigo e adultera. Posso dar uma olhada? À vontade. Qual que é? Pedro 3. Aqui. Vai outra vez, ama uma mulher amada de seu amigo. Sim. E adúltera. Não é adúltera? Tem um acento aqui, pastor. Deixa eu ver aqui. Não houve uma interpretação equivocada? E adultera. Ou seja, a Bíblia não estaria se referindo a uma mulher adúltera? Deixa eu ver aqui. E não para que o senhor adulterasse? Ah, tá. Inclusive foi bom eu estou mexendo nisso aqui, porque uma coisa chama a outra, né? Por isso nós precisamos da direção do Espírito. É um grande equívoco, na opinião do pastor da Igreja Batista de Vitória. O capítulo de Oséias fala de perdão a uma mulher adúltera. Pessoal, como foi visto no vídeo, no começo do vídeo ele questiona, né? Ele fala que gostaria que alguém apresentasse, provasse para ele na Bíblia, onde foi proibido que o homem tivesse mais de uma mulher. Bom, primeiro nós estamos no Brasil, tá? A nossa lei aqui não é a mesma lei daquela região ali do Oriente Médio, se não me falha a memória nessa questão. Israel, essas regiões ali, certo? Segundo, o homem naquele lugar ele podia ter quantas mulheres ele quisesse realmente naquele período de tempo. Em alguns lugares ainda funciona assim, é tradição, é lei em alguns lugares. Então o que acontece? Podia ter várias mulheres, mas não a mulher dos outros, entendeu? Veja bem, ele é o que ele fez. Ele pegou a mulher a mulher e o marido, ambos eram ovelhas dessa igreja, desse pastor. E o que é que ele fez? Ela disse que teve um sonho, né? Contou esse sonho para ele e ele se aproveitou dessa situação e foi lá na Bíblia, encontrou um trecho na Bíblia que fala sobre essa parte aí que ele mencionou, o que ele entendeu errado, porque não tem nada a ver, e ficou com a mulher do fiel, né? A mulher casada, tem filhos, né? Tem o seu marido e ele ficou com ela. Lógico, né? O marido também concordou porque ele entendeu que aquilo era a vontade de Deus. Pessoal, voltando ao assunto, o homem podia ter várias mulheres, mas não a mulher do outro. Veja bem,
Davi, o rei, ele se interessou por Betseba, que era a esposa de Urias. E ele se deitou com essa mulher, teve relações com ela. E o profeta Natan, se não me falha, a memória também foi o Natan, né? Você pode pesquisar a Bíblia, é bom vocês pesquisarem a Bíblia, não ir pelo que os outros falam. Fulano disse isso, aquilo. A Bíblia, ela está aí para ensinar todo homem a praticar a boa obra, a se desviar do mal. Então é importante que você examine as escrituras para que ninguém te engane. Voltando ao assunto, o Davi teve relação com essa mulher, ele desejou ela, porque ela era uma mulher muito linda, muito bela, ele viu ela tomando banho, né? E aí o desejo da carne subiu à sua cabeça e ele mandou chamar ela e teve relações com essa mulher. E como se não bastasse, ainda mandou Urias para uma frente de batalha para que morresse nessa guerra, nas mãos dos inimigos do povo de Deus. Havia até então, o seu desejo por Betseba era tão grande que ele ficou cego a ponto de não enxergar a loucura do que ele havia cometido. O profeta Natan foi até ele e contou lá uma história para ele de um viajante que tinha apenas uma cordeirinha e tal. E todo aquele processo que vocês sabem na escritura também você vai saber. Se você quiser saber onde está escrito isso, deixe nos comentários que eu vou procurar lá e vou deixar para você na descrição do vídeo. Eu vou fazer um vídeo falando sobre isso. É porque é complicado editar, fazer tudo numa gravação apenas de um celular. Mas vou tentar fazer da melhor forma informativa possível para vocês, tá? Desculpem os erros aí de português, não sou muito bom nisso, mas vamos continuar com o assunto. O profeta fez aquela comparação e naquela comparação que ele falou, né? Ele falou, olha, vamos, eu não lembro muito bem, pessoal, mas é mais ou menos assim. Ele chegou, falou para Davi, um certo viajante estava passando no lugar, vou falar com as minhas palavras, no lugar, e parou numa casa lá de um rapaz, né, de uma pessoa, e essa pessoa tinha apenas uma cordeirinha. Esse viajante tinha vários cordeiros, né, tinha vários, ele estava com um rebanho. E ele sentiu fome, esse viajante sentiu fome e desejou comer a cordeirinha da casa daquele homem, era a única que ele tinha, ou seja, era o único sustento que ele tinha, ele não tinha mais que isso. Esse homem tinha várias, ele podia ter matado uma, né, e dividido lá no banquete para eles lá, o almoço, a refeição, sei lá, enfim. E ele desejou a daquele homem, e aí ele falou, esse homem é digno de quê? E Davi foi e falou, digno de morte esse homem, seja instituído o homem que perdeu sua cordeirinha, tantas vezes tanto. E aí o profeta vai e fala para Davi, esse homem é você. Aí Davi cai em si, ele percebe a loucura que ele fez, né, pelo fato de ele ter desejado Betseba, a única mulher que Urias tinha, sendo que Davi tinha um harém de mulheres ao seu redor. Ele tinha, pessoal, imagine só, ele era o rei. Você pode ter certeza que as mulheres que se omitiam eram praticamente as mais lindas do reino. E mesmo assim, não contentando com isso, desejou a única mulher que o pobre de Urias tinha, entendeu? Para você ver como é que é cruel. E Deus não deixou passar barato não. Houve uma sentença sobre a cabeça de Davi. Ele era digno de morte. Até pela própria boca dele ele falou isso. Porém Deus transpassou o pecado de Davi, né? Deus o perdoou, né? O perdoou. Deus deu a ele uma sentença, porque assim, pessoal, para o pecado tem um preço, né? Tem um preço. Então Davi tinha que pagar por isso, não podia simplesmente fazer o que ele queria e ficar por isso mesmo, tinha que ter exemplo. Por mais que Deus amasse Davi, porque está escrito que ele achou em Davi um homem segundo o seu coração, mas Davi errou e ele tinha que pagar por esse erro. E toda vez que Davi errava, Deus o castigava. Para quê? Para dar a ele exemplo e para dar exemplo a Israel também, para que ele não continuasse com aquele erro, porque errar é humano, insistir no erro é uma tremenda de uma tolice. Agora vem esse cara brasileiro que mal sabe falar o português como eu, entendeu? Assim, nós dois não falamos nem nossa língua direito, e o cara já quer entender daquela cultura, daquele lugar lá, sendo que ele não entende nem sequer a vida dele. Falar, pedir para provar na Bíblia onde que está proibido e como possa ter várias mulheres, entendeu? Gente, a cultura de lá é uma coisa, daqui é outra. Você pode implantar essa cultura de lá aqui, beleza, pode, mas não está escrito em nenhum lugar da Bíblia que você deve se deitar com a mulher do teu próximo. Pelo contrário, é mandamento, não cobiçarás a mulher do teu próximo. É bíblico, desde o Velho ao Novo Testamento. Outra coisa levada em consideração, que as pessoas têm que entender, é que o Velho Testamento foi passado, e é bem claro na palavra de Deus que a lei foi impotente para salvar. A lei é impotente, mas pela graça sois salvos. Quem é a graça? É Cristo, que veio, né? E a partir do momento que a lei ela veio até aqui, quando Cristo nasceu, ele fez isso, ó. Ele cobriu a lei. Então a lei ficou lá para trás. Daqui para frente é o que importa. Por isso que tem o livro desde o nascimento, Mateus, que é o nascimento de Jesus Cristo, até Apocalipse, que é o juízo final. Entendeu? Que conta tudo aquilo ali. Então o que conta é dali para frente. Cristo veio e pagou
todos os nossos pecados. Ele pagou na cruz, pagou no sofrimento que ele teve, no martírio que ele teve, e não foi pouco não, o sofrimento dele foi terrível, foi tremendo, de uma maneira que sinceramente não há palavras para descrever, eu não consigo falar, não posso mensurar isso, não tem como, porque para você descrever a dor do sofrimento, do martírio que ele passou, você teria que sentir na pele o que ele sentiu, e antes dele vir, foi comprovado, nenhum homem seria capaz de passar pelo que ele passou e suportar o que ele suportou. Aí você pode dizer, mas Jesus Cristo era o Filho de Deus, tal, não sei o que, ele não sentia dor, engano seu. Ele estava na matéria, ele sentia dor sim, tanto que antes dos homens ir buscá-lo, o suor dele converteu-se em sangue, porque ele ficou aterrorizado com o sofrimento que ele iria passar, da dor que ele ia sentir. Mas mesmo assim ele disse, seja feita a vontade do Pai. E ele teve que cumprir a vontade do Pai, porque só dessa maneira a minha alma e a sua alma seria salva. Esse modo de comedor de feijão falar, querer ensinar, a dizer que está ensinando a Bíblia, se titular pastor, que no meu ponto de vista só existe um pastor, e esse pastor se chama Jesus Cristo. Jesus Cristo. Esse é o nosso pastor. Não tem outro pastor, né? Biblicamente não existe outro. Existe dom de apacentar, que eu, você, qualquer pessoa pode ter. Quando você vê uma pessoa passando por algum processo, alguma dificuldade, e você chega nela e consegue acalmar, ajudar aquela pessoa, você está apacentando. Esse é o dom de apacentar. Entendeu? É igual o salário. O pessoal fala, obreiro é digno do seu salário. Por isso que o pastor tem que receber o salário. Então, não sei o que. Pessoal, obreiro é todo aquele que faz a vontade de Deus. A boa obra. Existe a boa obra e a má obra. Todo aquele que faz a má obra, você sabe para onde ele vai. Todo aquele que faz a boa obra, ele vai ter não só os dons, né, de Deus, mas também o direito da vida eterna. Esse é o galardão de quem pratica a boa obra. Não é salário material. Você quer receber salário? Vá trabalhar. Mas não tem emprego na cidade, tu vá para a roça. Mas trabalhe, faça qualquer coisa, faça que nem eu. Entendeu? Se vira. Agora você viver da lã e da gordura das ovelhas, que trabalho digno é esse? Isso aí não está honrando a Deus em nada. Primeiro que Deus não precisa de dinheiro e você precisa se virar, porque desde o princípio, por causa do pecado do homem, o homem foi sentenciado a trabalhar com o suor do seu próprio rosto, não viver do suor da gordura das ovelhas. Aí você vai lá em Malaquias, vai não sei aonde, vai não sei aonde. Eu quero você pegar aqui no Novo Testamento e mostrar que é obrigado a pagar dízimo, que é lei, não é lei, entendeu? Já foi. Hoje em dia não existe isso. A oferta ela é gratuita, é livre, espontânea vontade, não tem limite de valor, entendeu? É de acordo com as condições de cada um e o desejo do coração de cada um e a vontade de Deus. Tem que ser assim, para que assim haja uma oferta de bom grado, haja, vamos dizer assim, uma oferta como a oferta de Abel, que foi uma oferta pura e justa e agradável aos olhos de Deus. Entendeu, pessoal? É isso que vocês têm que entender. E como vocês viram na leitura, lá, né, conta o quê? Que é para ele pegar uma mulher e adúltera, né? Não uma mulher e adulterá-la. Não está falando e pegar uma mulher e adulterá-la ou adulterar-se com ela, não tem nada disso. Está falando que é uma mulher que já é adúltera. Por que isso? Vamos explicar para vocês. Israel estava numa desobediência tão grande. O povo vive errando constantemente, sem parar. Por esse motivo, o Filho de Deus teve que descer das alturas, largar a tua glória, vir para a terra e sacrificar por nossa culpa. Porque o povo não estava. O povo achava que podia pecar, fazer o que quisesse ir lá, oferecer suas ofertas e estava bom. E não era assim. Deus não estava se agradando. O fedor do pecado já estava chegando às narinas de Deus. Então,